Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 5 de fevereiro de 2026. Da tarde de hoje, né, às quintas-feiras, às 19h20, nós estudamos esse livro, Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16, O Esperado. Então, antes de nós começarmos, eu vou pedir a nossa amiga Ana Constantino para fazer a nossa prece de abertura. Ana, por favor. Levar o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de reflexão, agradecer pela saúde, pela doutrina, e pedir a presença do Mestre, da espiritualidade amiga, que eles possam nos amparar, nos intuir, que possamos ter bom rendimento nesse estudo da tarde de hoje. Agradecemos, que Jesus nos abençoe e nos proteja, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, eu vou passar a palavra aqui para a Denise, que vai fazer o nosso estudo da noite de hoje. Então, o livro é Luz do Mundo, capítulo 16, O Esperado. Vocês estão ouvindo minha voz direitinho? Estão ouvindo bem? Sim. Mas foi imagem de cima. Aqui eu estou me vendo. Mas eu aqui não. Agora apareceu. Você deu uma fugidinha e voltou. Então, ele estava congelando. Bom, gente, então na lição 16, o esperado, é muito bom voltar a estudar e refletir com a Amélia Rodrigues, né? Ela inicia descrevendo um local, o dia, que era uma manhã. A manhã esplendia em júbilos. Havia um festival do sol, cor e música em a natureza. Pairava no leve ar do alvorecer o suave perfume das flores miúdas encravadas nas íngremes encostas do monte. Há poucos minutos, eles tiveram ali a visão excelsa e o contato com o mundo transcendente. Seu Rabi apresentava-se rutilante ao lado dos pais da raça. Na grandeza eloquente da cena, a figura do mestre se apresentara revestida de incomparável beleza. Nunca antes ele se reportara às suas reais possibilidades. Então, ela está se referindo à transfiguração de Jesus, né? Lá no Monte Tabor, quando ele se encontrou naquela reunião mediúnica maravilhosa, né? Quando ele se encontrou com o que eles dizem, né? Que ela diz aqui, que são os... Como é que ela explica aqui? Eu não estou enxergando aqui. Com os pais, né? da raça hebreia, né? É Abraão Abraão e Elias. E Elias foi o profeta. Apagava-se na multidão. Ele nunca havia demonstrado essa parte, ele nunca tinha visto Jesus dessa forma, né? Transfigurado. Nunca imaginaram sequer essa comunicação tão intensa que houve, né? Lá no monte.
Então, ela está falando aqui sobre Jesus. Apagava-se na multidão, embora o destaque natural que o elevava além e acima de todos. Ele conseguia sumir no meio da multidão, né? A gente tem vários relatos desses nos evangelhos, né? Já afirmara as suas qualidades de esperado. Todavia, como crê-lo ou como duvidá-lo? Os seus atos atestavam a elevação e procedência da estirpe a que pertencia, Israel. No entanto, apresentava profetas e emissários de Deus frequentemente, e muitos deles não passavam de possessos ou desequilibrados que o ridículo enxotava das costas. Onde, porém, nele, as características habituais do profeta clássico. Nem o olhar injetado, nem a boca contraída em rito, nem cólera divina a extravasar na palavra sibilina e dura, nem ameaças, nem premonições. Então, como é que eles viam os profetas, como os profetas se apresentavam naquela época? Como pessoas bem diferentes, marcantes, com expressões faciais que demonstravam que eles estavam em contato com a divindade, né? Não é muito diferente do que é hoje, né, gente? Usavam palavras mais duras, mais pesadas, mais ríspidas, mais... E Jesus apareceu como? O pessoal duvidava por quê? Ele não apareceu assim como ele seria o esperado. Como seria aquele profeta que eles estavam aguardando? Né? Ele com a palavra doce, com gestos meigos, com um olhar piedoso. Acho que está congelado para mim, para vocês também? Congelou um pouquinho. É por causa da internet. É. Ele congelou aí também. Congelou. Tá, agora aí. Caiu. Não, caiu a Denise, caiu a Denise. Agora que voltou. Voltou. Porque a internet vai, Denise. Voltou agora. Pronto. E então, muitos não acreditavam que ele seria o enviado. Que ele seria aquele o esperado. Porque naquela época, muitos povos, né? Depois, aquela época, muitos deles já o aguardavam. E ele falava docemente, né? Falava docemente, emoldurando seus conceitos com as palavras simples de todas as bocas, faladas pela singeleza do povo, por todos entendidas. Então, eu gostaria de dar uma pausa aqui. E quando eu pedi a leitura da Gênesis, se vocês viram lá no grupo, eu coloquei a leitura da Gênesis, do capítulo. Foi 15 e 17. 17, foi 15 não, foi 17. Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em seu país. Certo? Então, exatamente porque aquela época muitos duvidavam dele. E principalmente lá na cidade dele. Os familiares, as pessoas que conviviam com ele não acreditavam nele. Por isso está essa dúvida que a Amélia Rodrigues nos mostra. Vamos ver novamente aqui. Onde, porém, nele as características habituais do profeta clássico. Não, já afirmara as suas qualidades de esperado, todavia, como crê-lo ou como duvidá-lo?
Então, aí existia essa dúvida, né? E ele mesmo, em Mateus, acho que a Mary Rodrigues cita aqui, em Mateus, capítulo 17, itens de 9 a 13, tem essa passagem, né? Porque ele diz que ninguém é profeta no seu país, no seu lugar, né? Então, vamos ler nas predições do Evangelho, na Gênese, tá? Capítulo 17, predições do Evangelho, ninguém é profeta em seu país. O item 2, vamos ver, no terceiro parágrafo, o hábito de se verem. O que eles não acreditavam nele, o pessoal da família dele? O hábito de se verem desde a infância, nas circunstâncias vulgares da vida, estabelece entre os homens uma forma de igualdade material, que faz com que frequentemente se recuse a reconhecer uma superioridade moral naquele do qual se tem sido companheiro ou comensal, que saiu do mesmo meio e do qual se viu as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pela antecedência que ele é obrigado a aguentar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se de rebaixá-lo pelo denegrir, pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam menores. Criem-se engrandecer e ofuscar o outro pelo barulho que fazem. Vocês estão acompanhando aí a Gênesis? Não. Estou só ouvindo. Tem alguém acompanhando a Gênesis? Isso. Ana Constantino, pode ler mais um parágrafo, um pedacinho, por favor? Tal foi. É, é o outro parágrafo? Continua. Estou perdida aqui. Entendeu-se? Tem problema não. Tal foi e tal será a história da humanidade, enquanto os homens não tiverem compreendido a sua natureza espiritual e não tiverem alargado o seu horizonte moral. Também esse preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares que relacionam tudo à sua personalidade. Por outro lado, geralmente se faz do homem que não se conhece senão pelo seu espírito, um ideal que aumenta com a distância dos tempos e dos lugares. São despojados quase sempre da humanidade, parece que não deve falar e nem sentir como todo mundo, que a sua linguagem e os seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem pensar que o espírito não poderia estar incessantemente, incessantemente tenso e num estado perpétuo de superexcitação no contato diário da vida privada. Vê-se muito homem material que nada distingue do vulgo, o homem corpóreo que fere os sentidos, apaga quase sempre o homem espiritual, que não fere senão o espírito de longe, não se vê senão os brilhos do gênio, de perto vê-se repouso do espírito. Obrigada. Então, o que ele está falando aqui? Kardec, né? O que Kardec está falando aqui? E é exatamente o que eles viam nele, tão superior. Então, aquele que é o muito orgulhoso não quer que
inferior né, a ele. Então, acabam se contrapondo, fazendo maledicências, né? Porque está querendo rebaixar Jesus. Como? Incomoda, né? A pessoa se incomoda. Moda assim, incomoda. Carmen, você pode continuar o outro parágrafo, por favor? Sim. Depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual subsiste e tanto maior parece, quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. Isso a gente repara mesmo, né? Os pintores, então, Van Gogh, né? Depois que ele morreu, nossas obras, e aí a gente vê, é bem real isso aqui, né? São julgados com mais imparcialidade, porque já tendo desaparecido os invejosos e os ciosos, cessaram os antagonismos pessoais. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do espírito. Aceita sem entusiasmo cego, se é boa, e a rejeita sem rancor, se é má, abstraindo da individualidade que a produziu. Vamos parar por aí. Né? Então, a gente sabe que, como você falou, né? Van Gogh passou muita dificuldade, né? E depois, hoje em dia, um dos quadros menores dele que tiver assim, mais simples, são absurdamente caros. Então, o valor dele só foi depois. E a maioria das pessoas foram assim, né? De grandes homens. E poucos foram Escritores também, não é só pintor, não, escritores também, foram alguns, né? Assim, mais antigos, né? né? Então, como aconteceu com Jesus, não ia acontecer com qualquer outra pessoa, né? É, é. E vai ser assim, né? Vai ser assim ainda, durante um bom tempo. Então, ainda na Gênesis, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, Capítulo 15. 15, os milagres do Evangelho, nas observações preliminares. Qual item? Item 1. Vamos falar sobre Jesus. Denise, é capítulo 15 da Gênesis? Capítulo 15, os milagres do Evangelho. Ah, tá. Item 2, gente, perdão. Que estava no Ah, tá. item 2. Vamos ler daí, Tá. fica melhor. Alberto, achou? Pode começar a ler para a gente, por favor? Vamos falar de Jesus, da figura de Jesus. Alberto ali também está. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, cujo exame não está no objetivo desta obra, e considerando-o, por hipótese, apenas um espírito superior, não se pode deixar de reconhecer nele um de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que tem produzido, sua encarnação neste mundo só poderia ser uma dessas missões que são confiadas aos mensageiros diretos da divindade, para cumprimento de seus desígnios. Supondo-se que ele mesmo não fosse Deus, mas um enviado de Deus para transmitir sua palavra, ele seria mais que um profeta, porque seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como o espírito puro,
destacado da matéria, devia viver a vida espiritual mais do que a vida corporal, da qual não tinha absolutamente as fraquezas. Sua superioridade sobre os homens são, não resultava das qualidades particulares de seu corpo, mas de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e de seu perispírito extraído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Ô, perispírito lindo, hein? Imagina, hein? Sua alma devia estar ligada ao corpo por laços estritamente indispensáveis. Constantemente desembaraçado, deveria lhe dar dupla vista, não apenas permanente, mas de uma penetração excepcional e bem superior a que se vê entre os homens comuns. Devia ser o mesmo com todos os fenômenos que dependam dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos dava-lhe imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Obrigada, Alberto. Já está lendo melhor. A vista melhorou? Sua vista agora está legal? Melhorou. É. Eu quero. Quinta-feira, agora, a próxima quinta-feira, eu vou fazer a segunda aplicação. É isso aí. Com certeza, com Jesus vai vencer. Beto, É, com certeza. Beto Isso mesmo. vai terminar a leitura desse parágrafo, por favor. Nas curas que operava agia como médium, pode considerá-lo como um potente médium curador? Não, porque o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele é que assiste aos outros. Ele atuava, pois, por si próprio em virtude de seu poder pessoal, assim como podem fazê-lo os encarnados em certos casos, e na medida de suas forças. Qual espírito, aliás, ousou-lhe insuflar os próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se ele recebesse um influxo estranho, não poderia ser senão de Deus. Conforme a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Isso aí. Então, como eles não. Muita gente, naquela época, duvidava, né, que Jesus era o enviado, e muitos daqueles que o admiravam, o observavam, conheciam realmente, né, estavam, criam realmente, creram realmente que ele era o enviado, era esse profeta que tanto eles esperavam, apesar de não ter as características dos profetas anteriores, né? Como aqueles, os 12 que foram, os 300 que foram acompanhando, né? Os 500 e todos, mais aquela população toda que o seguia. Porque, e como na Gênesis a gente ouviu, né, o que o Beto leu aqui para a gente, e o certo autor disse que ele era o médium de Deus, porque ele não poderia ser esse profeta, porque esse profeta que ficava de olhar esgazeado, que tinha aquelas características todas, aquelas palavras duras, né? Ele não, e eles admitiam como profeta, e ele não tinha essas características, então ele não poderia ser, né, um profeta. Ele não podia ser um médium, não era uma pessoa médium. Os profetas eram médiums, mas ele não. Ele é o próprio enviado
de Deus e as palavras de Deus estavam nele, como muitas vezes ele falou. Ele estava em Deus e Deus, o Pai estava nele. Ele não precisava de Então, ajuda ele para não fazer uma precisava de ajuda, ele era cura. intermediário Sabe? Ele mesmo fazia. Ele já tinha essa conquista. Ele já ia fazer. Ele não precisava que o outro espírito viesse para utilizá-lo. Não, ele mesmo fazia. Apesar de ele estar como um homem encarnado aqui. Como um homem encarnado, mas né? ele tinha toda essa capacidade espiritual. Então, a gente lê um pouco sobre Jesus nas palavras de. Minha memória está. Allan Kardec. De Allan Kardec, na Gênesis. Isso. E a gente voltando aqui a Amélia Rodrigues, a gente vai ouvir o que a Amélia tem a nos dizer sobre o que Jesus, ela, como ele era a essa época. E exatamente após a descida do monte, que foi numa manhã, né? Que a transfiguração aconteceu à noite, né? E pela manhã cedo eles desceram o monte e a Amélia nos explica quem era esse homem, quem era esse profeta, esse esperado. Falava docemente, emoldurando seus conceitos com as palavras simples de todas as bocas, faladas pela singeleza do povo, por todos entendidas. Ensinavam o amor como solução única para os graves problemas, e isto o fazia diferente. Perseguido, e não poucas vezes humilhado, prosseguia dócil. Nunca arrazoava contra e jamais se inquietava com as misérias dos homens. Misturava-se à turba e nunca se igualava. Era comum e, no entanto, era especial. Não amado ou não compreendido, continuava impertérrito, quer dizer, que não tinha medo, destemido. Continuava impertérrito no ministério do seu amor, lecionando bondade e aguardando os resultados que comprovassem nos ouvintes a excelência das suas assertivas. Compreendiam-no agora e estavam deslumbrados. Suas carnes ainda estremeciam ante o impacto da emoção que os assaltara no colóquio da transfiguração que acabaram de ver. Desciam a montanha, e a música do ar cantava uma balada agradável aos seus ouvidos, como a fixar-lhes na memória todas as realidades daquele momento. Não digais nada a ninguém. Falou inesperadamente o Senhor do que acabais de presenciar. Até que eu haja partido e ressurja dentre os mortos. Bom, isso está em Mateus 17, capítulo 17, versículo de 9 a 13. Não era a primeira, a outra passagem eu citei errado, tá? Então, ok. Não era a primeira vez que ele se referia à partida e acenava com o próprio sacrifício para a consolidação dos seus ensinos. E a informação lhe soava amarga, afligente. Preocupavam-se, pois, que o amavam. Quer dizer, preocupavam-se, pois que o amavam. O testemunho dado por ele, por outro lado, exigir-lhe-ia igualmente o atestado de fidelidade e receavam não estar preparado. Rabi, não será necessário, disse Simão, que venha primeiro Elias, conforme ensinam os escribas, para que depois venha o Messias? Então surgiu uma dúvida aí, né, em Simão Pedro. Não, em Simão, aqui é Simão Pedro. Essa passagem foi Simão Pedro? Perguntou? Eu esqueci. Que tinha Simão Zelote também, né? Aqui ela falou só Simão. Não será necessário que primeiro venha Elias, para que depois venha o Messias? A interrogação que mentalizavam de há algum tempo
escorria-lhe dos lábios naturalmente naquele momento. Elias fazia parte da vida espiritual de Israel. Isso que eu ia falar antes, mas ela ia explicar agora. Sua voz penetrava através dos tempos a alma do povo eleito. Aí ela destaca, né, a palavra, a expressão povo eleito. Aquele verbo flamívono, flamívono. O flamívono é quem chama, né, inflamados, né, como se fosse o que vomita ou expele chamas, que emite labaredas. É como se fosse vibrante, um vulcão, assim, né? Expelindo aquele fogo, ou então um dragão, né? Na imaginação, né? Um dragão expelindo fogo. Isso que é flamívono. Flamívono. Aí está flamívono. Mas no latim é com N, tá? Se batearam a idolatria no passado e a sua eloquência, inspirada por Deus, fizeram anunciar o esperado libertador, que um dia faria de Israel o povo superior da terra. Então, aquele verbo inflamado. Então, eles conheciam Elias por aquele que tinha as palavras bem contundentes, né? Por isso, aguardavam o enviado, né, o Messias, também com um verbo assim, né, dessa forma. Previra também o seu próprio retorno para apontar aquele que seria o embaixador excelso de Deus. Então, Elias também preveu que ele voltaria para poder anunciar. Então, eles ficavam esperando Elias, né? Esperava-se que ele chegasse. Fazia muito, mas Elias não retornara. Na cabeça dele, eles estavam pensando nisso antes. Todos recordavam as batalhas travadas contra os adoradores de Baal, nas margens do rio Quindom, implantando no seio dos bárbaros o culto do Deus único. Elias era, pois, o ponto de partida, a chave decifradora do grande enigma. Sim, respondeu ele de olhar fulgurante. O Elias que havia de vir já veio, mas não o reconheceram, fazendo-o experimentar tudo quanto quiseram. Assim também padecerá o Filho do Homem. Repassaram mentalmente os últimos acontecimentos, os homens ilustres da pátria, mas não identificaram. Amargavam um duro cativeiro nas garras romanas e a miséria lhes rondava as portas. Havia rebeliões afogadas em sangue e os espiões do dominador, aliciados a peso de ouro, estavam presentes em toda parte. Por que não se escutava o profeta invectivando, encorajando o povo a arrojar dos ombros ao solo os pesados grilhões da escravidão? Necessitavam de quem os liberasse. Então, não viam Jesus fazendo aquilo que a gente já comentou várias vezes, né? O esperado era um Messias forte, ditador, que colocasse os dominadores para fora, expulsasse os dominadores e vencesse, que seria o rei, né? Um Messias de guerra, de rei. E ele veio tranquilo, amoroso. Enquanto conjecturavam na mesma harmoniosa voz, ele concluiu: é este que aí estava. Então perguntaram: cadê o Elias? Elias não veio. Não, Elias veio, mas não o reconheceram. Maltrataram ele, mataram ele. Mas é este que aí está, que havia pouco tempo, né? Compreenderam que ele se referira a João Batista.
Sim, João morrera havia pouco. Fora assassinado por Herodes, e um manto de torpe tristeza ainda os envolvia, nominando os discípulos do Batista, agora despertos. Sim, ele bradara contra o crime e proclamara a chegada daquele de quem ele não era digno de sacudir o pó das sandálias, é o que ele dizia, né? Fora sacrificado por não concordar com as altas arbitrariedades praticadas por Herodes em pleno concubinato com a cunhada. Sua voz se erguera, vigorosa, contra o abuso do poder e anunciava a nova era. Recorria à penitência, ao arrependimento, elucidando chegados os dias do Senhor. E era Elias. Não havia dúvidas, agora que foram informados. Por essa razão, Elias lhe aparecera na visão de há pouco, em toda a sua grandeza. Aí aqueles que haviam subido com ele, né? Pedro, Tiago e João, não é isso? Reconheceram Elias lá junto com Jesus, na conversa, né? João morto ressurgia em Elias espiritual, vivo. Decifravam-se os enigmas e tornava-se mais fácil entender os desígnios do homem. Aí eles compreenderam, né? Ele era, sem dúvida, a sua magnitude o esperava. Então, compreenderam que ele veio ali. Ele disse que ia voltar. Todo mundo aceitava isso. Aí veio João Batista. Eles não reconheceram, mataram. Agora que Jesus explicou, eles compreenderam. Então, caiu a ficha, né? Como fala, caiu a ficha. Jesus é realmente enviado, porque João Batista veio e anunciou. Então, eles ficaram convictos, né? Fitaram-no, quase a medo, e ante o olhar fulgurante de Jesus, a refletir na manhã clara, descendo a montanha do colóquio com a verdade, na direção dos homens, havia tal tranquilidade que eles se entreolharam em júbilo e seguiram para baixo, para as lutas humanas, retendo aqueles segredos até a hora própria de desvelar. Elias chegara e partira. Começava agora o reino de Jesus, em sementes de luz e amor, atiradas na direção do mundo todo e da humanidade inteira. A sinfonia da Boa Nova cantaria nos ouvidos do coração uma sonata de vida eterna. Amanhã continuava esplendente, e Jesus descia para aplacar as aflições humanas nas baixadas das paixões. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. E a gente já pensou, né? Já recebeu informações sobre esses de diversas fontes, né? Que nós estudamos aqui o de Cair Barchut, as parábolas do ensino de Jesus, né? Em que a gente conseguiu compreender, né, essa coisa. E olha só, né, gente? Olha só. Está falando o que está falando? Eles acreditavam naquela época que Elias retornaria. Ele disse que retornaria, eles ficaram aguardando Elias retornar. Então, se ia retornar, porque eles acreditavam na reencarnação. Só que eles acreditavam que ele retornaria do mesmo corpo, né? Apesar de que ninguém lembrava como ele era, né? Pois é, né? Não tinha como, né? Muito tempo. Eles acreditavam que ele retornaria com a personalidade de Elias. Ele retornaria e se apresentaria. Eu sou Elias. Quando Jesus explicou, aí que eles entenderam, porque eles viram a figura de João, o jeito de João, né? E o jeito Muito que eles parecido sabiam, com Elias, muito parecido com Elias, que eles conheciam assim, de contar, né? Passando de boca em boca.
Muito bom, muito, muito linda, como sempre. Então, na semana que vem, nós vamos para o capítulo 17, Semeadores Galileus. Vamos encerrar. Semana que vem é que dia? Tá, hoje, dia 12/2, capítulo 17, né? Semeadores Galileus. Muito lindo, né? Vamos falar de Jesus, é uma coisa maravilhosa, né? E a forma com que a Amélia Rodrigues Fala dela, da poetisa, a poetisa do Evangelho, né? Então, vamos agradecer ao nosso Pai, mais uma tarde de estudos, muito bom, muito inspirador, muito gostoso, né, de estudar, de refletir. Obrigado, Senhor. Amplie os nossos conhecimentos, né, a nossa percepção, para que possamos assimilar esses ensinamentos e possamos repartir todos esses estudos com todos os nossos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos dar uma paradinha agora, porque daqui a pouco a nossa irmã Carmen Mota vai estar conosco para fazer a nossa palestra pública do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9, a vingança, um tema bastante interessante, né? Então, daqui a pouco a gente se encontra, dá uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente se encontra para a nossa palestra pública. A Carmen já chegou. Carmen, nós vamos aguardar um pouquinho, tá? 18h30, a gente retorna que nós terminamos agora o estudo do livro da Amélia Rodrigues. E a Carmen de Matos levou um susto de novo, né? Carmen Matos, você faz a leitura do Preparo e a Prece, tá? Um beijo no coração de todos. Daqui a pouco a gente está de volta. Você quer eu de novo?